Olá, está começando o Univasf Debate. Com o avanço da medicina nos últimos 50 anos, as taxas de mortalidade envolvendo queimaduras caíram. Mesmo assim, os queimados com mais de 25% do corpo ferido também sofrem vários riscos de morte, se não receberem um tratamento adequado. Para conversar com a gente, nós convidamos o doutor em dermatologia e professor do curso de medicina da Univasf, Itamar Santos. Com a gente também está o major do Corpo de Bombeiros de Petrolina, Charles Costa, que vai dar orientações aí para evitar acidentes com queimadura. Muito obrigado pela presença de vocês no Univasf Debate. Para começar, eu queria tirar uma dúvida com o professor aqui da Univasf. Dizem que os primeiros momentos daquela queimadura, 48 horas, trazem muitos riscos. Por que esse momento é tão perigoso? Bem, nessas primeiras 24 horas, você passou por um trauma, né? Onde acabou aquele equilíbrio que existia no nosso organismo. Você tem a perda tecidual importante, você fica propenso à perda de líquidos, tá? pela exudação da pele. Você também tem, a pele começa a ficar vulnerável às infecções. Então, esses dois fatores são importantíssimos para um atendimento mais rápido nessa situação. E aí é importante ter cuidado para evitar certos acidentes. A gente vê muito acidente falar com acidentes de queimadura dentro de casa, né? Quais os cuidados aí para evitar esse tipo de acidente dentro de casa com queimadura, Major? Muito bem, João. Nós, do Corpo de Bombeiros, nós indicamos sempre que as crianças não podem brincar com fogos, né, com fogo, com álcool, tá certo? Esse material que realmente pode causar um incidente e uma coisa mais grave. Então, esse tipo de material, né, que é produto combustível, se tiver em casa, querosene também, às vezes a pessoa guarda em casa para alguma atividade, é bom guardar em local, um armário fechado, alto, longe das crianças, para que essas crianças não venham a se machucar e ter que procurar um socorro médico especializado para tratar um acidente que poderia ser evitado. E aí, queria ver com o doutor também o seguinte, dizem que quando a pessoa sofre algum tipo de acidente, a grande dúvida é o que colocar na pele. Ele queimou ali, temos uma pequena queimadura, não muito grande. Queimadura mais superficial. O que é que pode colocar na pele e o que é que não pode? Olha, infelizmente a gente observa colocações de produtos mais variados possíveis, tá? Isso aí é um perigo, é um grande risco para a saúde do paciente. Geralmente o que a gente orienta é o seguinte, o calor, né, ali na pele é muito alto, então a gente tenta resfriar aquilo ali, utilizando água gelada, tentando limpar, dependendo de qual for a substância que esteja causando aquela queimadura, a gente fazer a limpeza da superfície, justamente para evitar aquelas infecções futuras. E no começo diminuir a dor, né, que é importante com gelo ou água gelada, para que a gente possa conseguir melhorar. Eu já vou aproveitar essa fala do senhor para o seguinte, a gente ouve muito na internet, coisas do tipo, pessoas dizendo usar o gel aloe vera. Ele é bom? Olha, para um primeiro momento eu não aconselho não, né? Você vê borra de café, pasta de dente, o pessoal usa muita coisa em cima e você causa problemas, até mesmo quando chega ao hospital para poder fazer a limpeza. O mais seguro realmente é usar água, bote água corrente, uma água gelada em cima, gelo, para tentar diminuir o calor daquela região. Tá? A pele está quente, tem uma vasodilatação muito grande, então você tenta colocar água fria para tentar diminuir aquela dilatação, automaticamente aliviando dor e as complicações da inflamação, né, que vai começar a desenvolver naquela hora. João, o senhor comentou aqui de alguns riscos de acidente dentro de casa e falou de algumas situações. É comum também em muitos casos na cozinha. Qual o cuidado na cozinha de uma casa para evitar acidentes? Bom, em primeiro lugar, manter a sua cozinha, né, o seu fogão, com os equipamentos em dia, né? A mangueira do fogão, é bom observar, ela tem uma validade. Se está dentro da validade, é uma mangueira que tem que ter o símbolo do Inmetro, o selo do Inmetro. A mangueira é transparente, com aquela tarja amarela e o símbolo do Inmetro. Tem a validade, observe isso. Juntamente com a mangueira também tem o registro. Também no registro deve ter o símbolo do Inmetro e também a validade. Então, é importante que as pessoas em casa observem na sua casa se o seu fogão está com a mangueira dentro da validade e o registro dentro da validade. Além disso, as pessoas, ao utilizarem o fogão, é importante que o pai, a mãe, o avô, a avó, a tia, quem vai usar a cozinha, é importante perceber que as crianças elas têm uma altura, geralmente, na altura do fogão. Então, o que a criança está vendo
é que o pai ou a mãe, ele pega no cabo da panela e a criança vê que é ali que o pai segura, que a mãe segura. Então, quando não tem ninguém olhando, a criança vai lá e pega no cabo da panela, se tiver quente, com feijão, arroz, macarrão, vai virar sobre a criança e causar um acidente. Então, uma dica que o Corpo Bombeiro sempre, né, costuma dizer é que, ao utilizar o fogão em casa, utilize primeiro as bocas que estão mais afastadas, mais internas, para que as crianças não tenham acesso. E, em segundo lugar, ao utilizar panelas com cabos, deixar os cabos virados para dentro, para que a criança não tenha a visão e tente pegar naquele cabo e assim guardar a sua criança e evitar um acidente maior. E aí, aproveitando o gancho, vamos dizer outra situação, por exemplo. Ele colocou aí que esses cuidados, mas tem aquela dona de casa no dia a dia que ela vai se queima na panela e de alguma forma fica uma mancha ali na pele. Muita gente fica naquela dúvida. Há algum tipo de produto que tire essas manchas? Estou falando de uma queimadura mais simples, não uma queimadura tão profunda. Bem, o que o Major acabou de falar é importante o seguinte. A gente tem a queimadura com fogo direto, né? Que é uma queimadura que já incomoda bastante. Mas também temos uma muito, talvez pior do que isso tudo, é aquela com água quente, né? Exato. Porque ela se torna bem mais agressiva, ela se espalha mais. A queimadura com fogo é uma coisa mais localizada, a água ela tende a espalhar. Então, geralmente, uma criança ela vai pegar acima e aquilo vai virar sobre ela. Então, vai atingir rosto, vai atingir couro cabeludo, tórax. Então, as queimaduras são bem mais extensas, né? Aquela com toque ali, com fogo, é uma área bem menor, né? A gente tem a queimadura direta, mas também tem o calor ali, que é produzido pela panela, pelo próprio fogão, aquelas grelhas do fogão. Então, ao toque, ali você tem uma queimadura, você tem a perda tecidual importante e que geralmente vai deixar sequelas aquilo ali. Tá? Se for uma manchinha, tá até ótimo, mas né, geralmente você desenvolve com queloides, com cicatrizes atróficas, alterações de cores da pele, então assim, é muito complicado depois tratar, né? Então, é como diz, a prevenção é tudo, o cuidado dentro da cozinha. E criança cega, né? A gente, quanto menos espera, ela toma uma atitude que a gente não espera. Então, tem que ter cuidado. O uso de cremes, hidratantes, aí depois pode ser feito, tá certo? Mas entre a queimadura ali e uma mancha, você tem um período que pode demorar 15, 20 dias, que é a evolução da queimadura, tá certo? Então, essas condutas que a gente pode ir vendo. E aí, Major, eu insisto muito nessa questão de casa, que a gente sabe que o número de acidentes são muito grandes. E outro perigo que é dentro de casa, as pessoas falam muito da panela de pressão, né? Qual é a orientação sobre a panela de pressão? Quais são os casos de que vocês ouvem falar muito de riscos aqui na região? Acontece, né? Infelizmente, alguns acidentes com panela de pressão, que é um material confeccionado para exatamente aumentar a pressão interna do recipiente e assim acelerar o processo de cozimento dos alimentos. Porém, nós podemos observar que se a panela de pressão estiver com uma borracha de vedação danificada, então é melhor evitar utilizar esse tipo de panela, porque essa borracha danificada pode vir a sofrer uma expansão diferenciada, o que vai liberar a pressão interna e causar o acidente. Uma outra coisa também muito importante é, sempre que utilizar a panela de pressão, certificar-se de que a pressão interna já foi aliviada, porque tem uma válvula de alívio, que é para isso mesmo, e aliviar essa válvula a pressão interna pela válvula de alívio, para poder, em seguida, abrir a panela de pressão. Então, nós vemos às vezes na rua pessoas que consertam panela de pressão. Então, panela de pressão ela foi fabricada para receber, né, aquela carga de pressão interna, porém, ela não pode muitas vezes ser consertada. Se quebrou, se danificou, trocar a borracha é interessante, porém, fazer gambiarra é o mais arriscado. É fazer a gambiarra, que é perigoso, e também utilizar com mau uso, né? Tirar a pressão, abrir sem poder tirar totalmente a pressão. Eu observei que o doutor falou de usar borra de café, usar creme dental. Eu já tive um problema, né, de me queimei na cozinha, e aí a cozinheira veio trazer também manteiga, margarina, para passar na minha queimada. Não passe, que a margarina é importante. Eu digo, por favor, me perdoe, mas eu vou lavar com água corrente. Margarina também é utilizada, né, doutor? Como você pode lembrar. Ovos, vai quebrar um ovo para poder, a clara vai regenerar a pele, porque a clara é rica em
Não é isso que vai. O ovo, porque guarda na geladeira, ele está gelado, então aquela questão fria vai tirar a sensação de calor e vai melhorar a sensação de dor. Então, na verdade, tanto o ovo que está na geladeira guardado, como a margarina guardado, o efeito dele é o frio, que vai diminuir a temperatura e o calor. Porém, pode causar uma infecção, né, em seguida por causa do uso desses materiais. Então é importante não frisar, é importante não utilizar qualquer outro produto, borra de café, né, pasta de dente, ovos, manteiga ou margarina. Então isso tudo não pode ser utilizado para não causar uma infecção naquele local que foi lesionado. E é comum a gente ouvir muito isso, né? E outra coisa, você de repente tem um remédio, uma medicação dentro de casa, aí vai colocar, será que o paciente pode usar aquele tipo de medicação? De repente você tem uma queimadura e desenvolve uma alergia de contato ali em cima, ou seja, você vai agravar mais o quadro do paciente, tá? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Na dúvida, água corrente, liga a torneira, às vezes a torneira está até quente, né? Mas você pega uma garrafa d'água, passa por cima, Então, o gelo às vezes pode queimar também, mas você coloca, tem que fazer alguma coisa para diminuir o calor e a dor do paciente. Já que a gente entrou nesse assunto, a gente tem uma participação aqui das pessoas no Universo Debate, que elas fazem perguntas aos entrevistados. Vamos conferir algumas perguntas para eles responderem aqui com a gente. Gostaria de saber como tratar uma queimadura causada por água quente. Professor, uma queimadura ela pode ser aliviada apenas com água ou pode usar alguma outra coisa para aliviar a dor? Como a gente conferiu aí nas perguntas, uma delas é essa aí, água quente, como tratar a queimadura com água, né? O senhor já comentou aqui no programa que ela é mais danosa, Ela espalha mais. Então, assim, o ideal é fazer o oposto, colocar água fria. Vamos tentar neutralizar o calor, neutralizar a lesão da pele. Talvez seja melhor a conduta a ser tomada. A outra pergunta é: uma queimadura pode ser aliviada só com água, pode usar algum produto para aliviar a dor? Eu já aproveito essa pergunta e faço uma dúvida também que eu tenho. Nesses casos de acidente, quais são as primeiras orientações do Corpo Bombeiro que a pessoa deve tomar em caso de queimadura? É importante que primeiros socorros pode ser executado por qualquer pessoa, tá certo? Então, e necessariamente, né, o pai e a mãe ter esse conhecimento é muito importante. Então, como o próprio doutor já falou, né, a questão da água corrente, a água gelada, ela vai retirar a dor. E primeiros socorros também é tratar e também cuidar da vítima. Então, quando nós prestamos o primeiro socorro, nós damos um alento àquela vítima. Então, a dor do momento da queimadura, ela é invertida, essa dor, na questão da sensação, por conta da água gelada. Então, essa água gelada, ela vai, né, tirar essa dor da vítima naquele momento, que é importante no primeiro socorro, porque o tratamento definitivo vai ser um tratamento ambulatorial. Depois, o primeiro socorro atendeu aquela criança, aquela vítima, encaminha para o tratamento definitivo ambulatorial. Então, primeiro socorros, o aconselho do Corpo de Bombeiros é utilizar água corrente ou água gelada. E, doutor, a gente vem falar em queimadura primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Como é que a gente consegue identificar essas queimaduras? A gente considera pela profundidade da queimadura. Primeiro grau, você vê aquela lesãozinha superficial, só o vermelho, né? Aquela lesão mais simples. No segundo grau, você já tem a ruptura de bolha, você já vê a formação da bolha, ou seja, ela foi mais profunda, houve um deslocamento maior de substâncias dentro da pele. E terceiro grau é quando já houve a ruptura da bolha e já está atingindo um tecido mais profundo, causando inclusive necrose, tá? Essa necrose não é automática, ela vai e vir com o tempo, tá? À medida que você vai fazendo os curativos, ela vai aparecendo. Então, é pela gravidade. Assim, tanto o tipo, o primeiro, segundo, terceiro grau, a gente também tem que considerar a extensão, né? É o percentual de extensão. A gente falou logo no começo, 25% já corre muito risco, né? Então, qualquer queimadura, você, dependendo da área do corpo, você tem como determinar e ter os cuidados, né? Às vezes você tem 1% de queimadura, mas só que atinge uma área importante, tá? Então, corre o risco do paciente. Às vezes você pega um braço, pega 9% do corpo. Então, ali você vai ter uma queimadura que pode incomodar, pode trazer prejuízos, mas assim, não é tão grave como uma área vital possa ser atingida. Major, a gente tem ouvido falar ultimamente muitos casos de celulares, né? As pessoas celulares que dizem que esquenta, explode, coisa dessa situação.
E aí vem uma pergunta que a gente tem que fazer o seguinte, qual a orientação aí sobre celulares? Vocês já fizeram algum tipo de atendimento aqui na região sobre a situação de celulares que queimam na mão da pessoa ou coisas do tipo? Bom, aqui na nossa região não tivemos esse caso de atendimento ainda, mas pelo que nós, né, observamos e colhemos de dados, é importante que a pessoa, né, a criança, o adolescente, o adulto, não utilize o celular com ele carregando, tá certo? Porque naquele momento da carga é o momento que o celular está com a sua bateria em atividade para recarregar. Então temos ali, né, a energia 220 volts, é transformada e faz a carga do celular. E nesse momento que está carregando, é importante não utilizar para falar o telefone. Então, se precisar utilizar, desconecta do carregador para utilizar, tá certo? Então, essa é a principal coisa. E também jovens, né, que ficam ouvindo muita música, né? Eu tenho um adolescente em casa que fica ouvindo música no celular. Tudo bem, já proibi. Vai ouvir música no celular? Pode ouvir, porém não com ele carregando. Então é o momento mais crítico da bateria, no caso, né? Seria a carga que ela está recebendo. Então, para esse tipo de jovem o que vai utilizar, não utilizar o celular com ele carregando. É importante dizer isso daí. E aí uma pergunta frequente que eu já vi muita gente perguntando o seguinte, se a pessoa que se queimou, digamos, uma parte do corpo ali, um braço, por exemplo, não é uma queimadura muito grave, mas ficou a mancha, essa pessoa ela pode utilizar filtro solar ou não é recomendado? Qual a orientação? Olha, depois da saída do quadro agudo, ou seja, já começou em cicatrização, tudo, é importantíssimo usar o protetor para evitar as manchas que a gente já falou, né, anteriormente que pode causar. Então, de imediato não é bom, porque você está em processo de cicatrização, pode irritar, mas quando já houver a formação da crosta, já estiver em processo de eliminação dessa crosta, é interessante, né? Queria até fazer lá acrescentar a fala do celular, porque é o choque elétrico, né? Esse talvez seja o pior de todos, porque o choque ele passa por todo o nosso corpo, ele segue musculatura vascular, ele causa contração muscular, ele pode parada cardíaca, né? Então, assim, a gente muitas vezes pensa, é só uma besteira, um choquezinho, mas o paciente é o que mais causa óbito, né? É o choque elétrico. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E também, eu queria só também, aproveitando essa parte do choque, acrescentar de utilizar sempre os equipamentos originais, tá certo? Porque tem muito equipamento, sim, né, que é falsificado ou que é de má qualidade, que por ser de má qualidade pode causar, né, mais facilmente esse choque, como o doutor falou. Então, usar sempre os equipamentos originais do seu aparelho telefônico. Você compra um aparelho de R$4.000 e compra um carregador de R$15 e que você vai perder todo aquele seu investimento por um produto de má qualidade. Não adianta, né? E aí, vou aproveitar agora, já perguntar ao Major, que a gente estava falando sobre isso, quais são os maiores casos de acidente com queimadura aqui na região, vocês que fazem atendimento, quais são os que mais causam? É importante falar não só das queimaduras, né, em residências, né, com esses acidentes, mas também queimadura com fogos, porque nós temos na região, né, a época do São João é um período muito forte. Após o São João, temos jogos, né, os jogos do Campeonato Brasileiro, o pessoal solta fogos. Temos as comemorações, casamentos, festas de final de ano. Então agora, no final de ano, teremos também no final de ano algumas comemorações que as pessoas vão utilizar fogos. Nesse caso, para evitar o acidente, o mal maior, é importante que os pais, ao comprarem os fogos, observem que na caixa de fogos tem lá dizendo a indicação para a idade da criança que vai utilizar. Então, os fogos de maior poder explosivos não podem, de forma alguma, ser entregues para crianças brincarem. E qualquer tipo de brincadeira com fogos é muito importante sempre ter a supervisão de um adulto. Porque em caso se a criança está brincando com fogos mais leve e ela vê um fogos que é mais poderoso, ela vai lá e dá o bote e quer brincar, o adulto está próximo para dizer, não, esse aqui não pode. Então a supervisão do adulto para evitar, para prevenir o acidente é muito importante. E além disso, ao adquirir fogos, claro, é importante comprar nos locais que são credenciados pelo Corpo de Bombeiros. Então, ao chegar na barraca de fogos, nós temos aqui várias barracas de fogos na cidade, em Petrolina, por exemplo. Então, as barracas de fogos que são localizadas ali próximo àquela região do cemitério. Então, aquelas barracas foram vistoriadas pelo Corpo de Bombeiros
possui sistema preventivo, tem extintor na barraca, tem toda a sinalização para evitar, né, que alguém brinque e solte fogos perto da barraca, acenda fogueiras perto da barraca. Então essas barracas que são vistoriadas pelo Corpo de Bombeiros são as que nós indicamos para que sejam adquiridos seus fogos. Então é importante que o pai, que a mãe, que o responsável pela criança não permita que a criança brinque com fogos de maior poder explosivo, para não causar assim um acidente e aí, infelizmente, né, trazer um mal maior para a sua família. A gente comentou na abertura do programa falando sobre os tratamentos para queimadura. Os tratamentos hoje eles são mais eficazes? O que é que mudou do tratamento antes para atualmente com queimadura? Isso aí vai depender muito do tipo de queimadura, né? Como a gente falou, um choque elétrico, queimadura por choque elétrico é meio complicado, né? Porque é mais uma reação interna. Você tem que fazer, muitas vezes o paciente tem que bater para uma UTI, tá? Uma queimadura dentro de uma cozinha, com água, com algum produto quente, né? Você tem os curativos, você hoje tem vários modelos de curativos que já vêm prontos, que você coloca sobre a pele, geralmente isso aí tudo feito a nível hospitalar, tá? Aquela queimadura mais simples, faz no postinho de saúde, faz até mesmo na unidade de atendimento do SAMU ou do bombeiro, você está lá, o pessoal já faz aquele atendimento, né, mais simples. Existem cremes que você pode ficar usando em casa. Nas unidades de saúde, geralmente tem o pessoal médico, o pessoal de enfermagem, que orienta como fazer o curativo, que isso é importante, né? E fazer a nível de hospital, quando chega um quadro mais grave, então tem toda a equipe já que é preparada, setores de queimados, né? O paciente geralmente fica um pouco mais isolado, porque como ele está com a pele queimada, ele está aberta a infecções. Então, o uso de antibióticos, de anti-inflamatórios, tem toda uma gama de produtos, hidratação, que é importante. Então, assim, cada dia mais você encontra cicatrizantes de altíssima qualidade, né? E falando só do fogos, que é o grande problema, eu acho que são as mutilações, né? Amputação de dedo, de mão, que você geralmente tem com isso. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Fogos não é brincadeira. Então, muitas vezes você dá o fogos para a criança, vai, solta aí, e não explica como é que vai soltar, né? Eu vi crianças com aqueles bombinhas pequenininhas segurando, sem saber o que vai fazer, né? Então, assim, é complicado, porque vai perder ali uma parte do dedo ou uma mão, né? E vai causar problema para o resto da vida. E aí, eu vou aprofundar mais aqui o seguinte, a gente está chegando já no finalzinho do programa, mas só para tirar uma dúvida, queimadura mais grave, que as pessoas, por exemplo, a roupa cola no corpo e as pessoas não sabem o que fazer. Como é que o Corpo Bombeiro aborda? Como é que eles pegam aquela pessoa naquele momento para fazer aquele primeiro socorro ali, aquele primeiro contato? Tivemos um caso, né, alguns anos atrás, de uma criança que estava carregando fogos na roupa, no bolso, e um outro parente brincando e acabou pegando fogo, e os fogos que estavam no bolso da criança incendiaram. Queimou a pele da criança e queimou o tecido da roupa. Então, assim, é importante que quando essa roupa ela adere à pele, é importante que a pessoa não arranque essa roupa, o tecido, né? O que a gente pode fazer? Cortar ao redor, deixar lá o que já aderiu à pele, deixa, porque é o tratamento médico especializado é que vai fazer esse tipo de remoção. Então, no acidente onde existe o tecido que aderiu à pele, é importante não retirar. Se tentar retirar, vai aumentar a ferida e vai aumentar a possibilidade de ter uma lesão e de ter uma infecção. Então, nesse caso, corta-se ao redor do tecido que foi aderido e faz o primeiro socorro, né, com água, com gelo, para poder tirar a dor e encaminha essa vítima para um tratamento especializado hospitalar. Aqui em Petrolina, a nossa unidade do Corpo de Bombeiros não costuma atender muitos casos de queimaduras, porque queimadura é um tipo de acidente que o sofrimento é muito grande, a dor é intensa. Então as pessoas não esperam ligar para o bombeiro para esperar a viatura chegar e ir para o hospital. Não, muitas vezes as pessoas vão direto para o hospital. Então a nossa estatística de atendimento pelo Corpo de Bombeiros ela é baixa, porque a maioria das pessoas, ao se acidentarem com queimadura, vão direto para o hospital, procuram direto o atendimento médico. Então é importante que em casa inicie esse tratamento de primeiros socorros, mas procurar, com certeza, o atendimento médico especializado para o tratamento de queimaduras. E nesse caso, como é que é feito lá no hospital? Olha, aqui no Hospital Universitário, estamos montando a estrutura de atendimento para queimados, mas a estrutura existente já é suficiente para todo esse atendimento, tá? Composta de clínicos, tem a própria UTI,
tem cirurgiões plásticos, as pessoas fazem todo esse aporte, tanto imediato, né, naquele atendimento imediato, como aquele atendimento a um prazo mais prolongado. Um paciente com uma queimadura extensa não é um paciente que vai amanhã embora para casa. Ele denota 15, 20, 30 dias dentro de um hospital. Então, é um paciente que se torna complicado e que pode adquirir complicações. Então, é aquela coisa, a melhor maneira é ter cuidado e viver numa prevenção. Ok, estamos chegando ao finalzinho. Gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui com a gente e começar com o Major aí para dar as considerações finais. Bom, é importante, né? A dica do Corpo de Bombeiros é sempre fazer as coisas com segurança, tá certo? Quer seja na sua casa, no seu trabalho, e quando houver crianças por perto, o cuidado tem que ser redobrado. Então, a nossa preocupação maior é sempre com a criança, que é inocente, que não sabe o que fazer e que pode vir a se acidentar, né, e causar uma lesão maior. Então, adulto, você que é pai, que é mãe, que é responsável por uma criança, manter a vigilância, não só em casa, né, mas também fora, na rua, em todo o tempo. Então, a vigilância mantém a prevenção em relação à segurança que vai acontecer um acidente ou não, tá certo? Então, é a nossa dica maior, manter a segurança, prevenir é a melhor coisa. Doutor. Bem, na parte médica, né, a minha orientação sempre é evitar novidades, inventar novidades. Eu acho que, como a gente falou, frisou muito, o uso da água corrente é imediato, isso é importante. Conduzir a pessoa para uma unidade de saúde, pode ser na unidade de postinho do bairro, ou pode ser levado a um hospital, dependendo até da gravidade, e que leve, se não tiver, for à noite, leve para emergência. Lá vai ser bem atendido, vai ter, a gente sabe que época de São João, de ano, sempre está mais cheio, mas vai ser atendido, vai ter os primeiros socorros e daí para conduzir, tá? Então, fazer a prevenção talvez é a melhor maneira de evitar todo esse transtorno, todo esse problema. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Univasso Debate. A gente chega ao finalzinho do programa. Um grande abraço, a gente se vê mais uma vez aqui no Univasso Debate.